Olá, eu me chamo Hamilton e tenho 64 anos de idade, pois há muitos anos atrás eu costumava viajar por esse mundão. E como um jovem aventureiro, aquilo era como se fosse um desafio para mim. Chegando até uma cidade desconhecida, arrumando trabalho e ficando ali por algum tempo. E logo eu ia embora, seguindo rumo para outra cidade. Pois fazendo aquilo era a única forma de preencher o vazio que eu tinha. Um vazio de ter perdido meu pai aos 10 anos de idade. Fazendo isso por algum tempo, eu retornava para casa, junto dos meus irmãos e minha mãe. Isso era algo que minha mãe e meus irmãos não aprovavam, mas mesmo contra o consentimento deles, eu seguia fazendo aquilo. E eu sempre falava para minha mãe que eu adorava fazer aquilo. Era algo que me fazia sentir muito bem, conhecer esse mundão afora. E minha mãe sempre falava: meu filho, tire essas ideias bobas da sua cabeça. Fique em casa com a gente. E lembre-se, meu filho, na sua jornada, você conheceu só o lado bom desse mundão. O mundo, a vida, é como um grande espetáculo. Pode lhe apresentar coisas maravilhosas, ou pode lhe apresentar coisas terríveis. Mas eu, pelo contrário, não levava nada a sério que minha mãe falava. E então, ao ficar alguns dias com minha mãe e meus irmãos, e comecei a seguir viagem, pegando carona de alguns caminhoneiros. E por intermédio de um caminhoneiro, eu viajei até o estado de Minas Gerais. Chegando lá, interagi com algumas pessoas. E interagindo com algumas pessoas, eu conheci um casal de idosos que possuíam algumas terras que ficavam num lugar bem afastado, numa zona rural. E eles me contrataram para trabalhar algum tempo ali. E não havia nenhum morador sequer pelaquele lugar. A única casa que havia era a casa que eu ia passar algum tempo. Pois eu comecei a trabalhar como tratorista, fazendo trabalho agrícola. Isso seria por algum tempo. O combinado é que eu teria de concluir alguns metros no raio da extensão daqueles hectares. Feito isso, eu ia receber meu pagamento e ia seguir adiante como de rotina, seguindo para outra cidade. Então, trabalhando como tratorista, eu começava bem cedo no campo, quando o sol já estava raiando. Encerrava meu trabalho quando já estava ao anoitecer e retornava para aquela casa que eu estava passando algum tempo. E ao se passar de alguns dias naquele lugar, foi um dia que eu estava iniciando meu trabalho no campo. O sol já estava raiando. De uma longa distância, eu avistei um homem. Era um homem negro, um senhor. Estava com um chapéu de palha. Com um cachimbo na boca, ele ficava de longe a me observar. Eu comecei com o trator na direção dele. E aquele homem rapidamente começou a correr. Eu estava espantado. Um homem tão velho, com um cabelo branco e uma barba branca, corria como se fosse um rapaz jovem. Pois o homem corria numa velocidade incrível. Ele correu em direção a uma região que a mata já era mais fechada e desapareceu para dentro da mata. Naquela manhã eu ficava sem entender o que tinha acontecido ali.
Então retornei para o lugar que eu estava fazendo meu trabalho e continuei fazendo meu trabalho agrícola. Em cima do trator eu ficava com os pensamentos a me consumir. Como um homem tão velho corria de uma maneira incrível. E aquele dia se passou muito rápido. E logo já havia anoitecido. Eu já havia encerrado meu trabalho. Estava retornando de volta para aquela casa. Foi quando algo muito rápido passou sobre a frente do trator. Então de imediato eu freiei o trator, parei para ver o que era, mas não consegui ver. O que quer que seja, era algo que se movia muito rápido. Pois eu fiquei alguns minutos ali, com o trator desligado, observando ao meu redor, mas não avistava nada. Então retornei a ligar o trator e comecei a seguir de volta, retornando para aquela casa. Chegando até aquela casa, eu desliguei o trator e entrei. E comecei a me acomodar, como de costume, para eu passar a noite. E naquela hora, algo muito assustador começou a acontecer. Eu comecei a escutar um som. Era um som que estava lá na rua. Um som horrível. Algo muito assustador. Pois, bem devagar, com passos bem lentos, eu fui até a janela. Lentamente, eu abri a janela e observei. Havia algo que estava ao redor do trator. Eu não sei descrever bem como era, mas era algo horrível. Aquilo era como se fosse um ser, uma criatura que teria vindo direto do inferno, que estava ali, observando o trator, e ele começava a farejar o trator. Aquilo tinha traças de um homem e traças de um lobo, mas era algo monstruoso, uma aberração. Ele ficava como se estivesse farejando o trator, como se estivesse à minha procura. Naquele momento, naquela janela, eu estava muito assustado, mas seguia a observar aquela criatura. E foi quando aquela criatura fez algo além do normal. Aquela criatura possuía uma força incrível. Aquela criatura começou a mover aquele trator, tombando o trator para o lado. Em seguida, aquela criatura com enormes presas e garras afiadas começou a arrebentar todo o pneu do trator. Aquilo que eu estava vendo era algo inacreditável, mas realmente estava acontecendo. Pois aquela criatura, se viesse até mim, eu não teria chance alguma. Eu era muito inferior a ele. Ele era algo monstruoso e muito poderoso, um ser imbatível. Até aquele momento eu não sabia o que fazer, mas estava com medo de fechar aquela janela e ele escutar o barulho. E continuava ali, observando e muito assustado. Aquela criatura estava destruindo o trator inteiro. Algum tempo ali, aquela criatura destruindo o trator foi quando ela parou. Então ela pulou de cima do trator e começou a ir embora, e logo desapareceu. Bem devagar eu fechei aquela janela. Estava mesmo assim muito assustado. Ao se passar de algumas horas, eu percebi que estava amanhecendo. Por alguns pequenos buracos da parede, a luz do sol estava entrando naquela casa. Então, bem devagar, eu abri a porta e fiquei a observar. Muito assustado, eu olhava aquele trator. Estava todo destruído. E mesmo que eu contasse a história para alguém, quem ia acreditar que uma criatura tombou um trator de 3 toneladas e rasgou os pneus como se fosse um pedaço de papel? Era algo inacreditável,
Eu ia virar uma piada. Aos olhos de outras pessoas, eu ia ser como um mentiroso. Eu não sabia o que explicar. Como o trator estava tombado, todo amassado e com os pneus todo rasgado. E naquela hora, de uma longa distância, eu avistei aquele senhor, com aquele chapéu e seu cachimbo na boca. Ele ficava olhando na minha direção. E foi quando ele gritou e falou: "Ei, rapaz, esse trator já era bem lento. Agora, com os pneus nesse estado, ele não anda mais. Mas eu lhe dou um conselho. Vá embora daqui quanto é tempo. Ou você pode acabar com esse trator. Ou talvez pior." Ele falou aquilo e foi se afastando, indo em direção onde havia a mata fechada, e logo desapareceu. E naquela manhã mesmo eu fui embora daquele lugar. Caminhando algumas horas eu cheguei até a cidade e fui até o casal de idosos que haviam me contratado e falei para eles que eu não queria mais aquele trabalho, que eu queria ir embora, retornar para minha casa de volta com a minha mãe e meus irmãos, que eu estava precisando do dinheiro, mas eu não contei nada em relação ao que havia acontecido com o trator. Aquele casal de idosos efetuaram o meu pagamento. Então retornei de volta para casa com a minha mãe e meus irmãos e comecei a contar a história para minha mãe. E minha mãe falou: "Eu avisei você, meu filho." E acompanhando aquelas palavras de muita sabedoria de minha mãe, eu percebi que o tempo inteiro ela estava certa. E nunca mais eu pratiquei essas aventuras, esses desafios. Eu nunca mais viajei por esse mundão. E fiquei somente com minha mãe e meus irmãos. Ao se passar de alguns anos, eu me tornei um homem mais responsável. Hoje eu sou um pai, um avô. E esse é o meu relato: o aventureiro e o lobisomem.